Prezados colegas petroleiros, boa tarde. É um prazer estar de volta aqui com vocês para falarmos ou continuarmos a conversar sobre não votar na eleição da APS. No primeiro vídeo, eu fiz um resumo geral das motivações e das alegações que nos permitem afirmar com toda certeza que votar seria votar contra a gente mesmo. E por que não devemos votar? Não devemos votar por uma série de motivos. E eu vou começar a elencar alguns que fazem parte de um conjunto de ações que já estão na Justiça, que vão desde o início da criação, ainda na aprovação na diretoria da Petrobras, pelo Conselho de Administração, e até chegarmos às eleições. Então, nesse segundo vídeo, eu vou começar a elencar para você um conjunto de ações que justificam a motivação que estamos dando a cada um de vocês para que vocês não votem, para que vocês não elejam ninguém que se diga representante ou que queira nos representar na Associação de Saúde Petrobras, ou Associação Petrobras de Saúde, o que é mais correto, APS. Muito bem, as principais ilegalidades ou erros referente à instituição da Associação Petrobras de Saúde e o seu malfadado processo eleitoral serão a seguir por mim discriminados conforme um conjunto de ações de cunho legal que estão na Justiça, ações essas patrocinadas por todos os sindicatos, todas as federações, e eu vou mencionar FENASP, FNP, FUP e CONTIMAC. Todas as associações de petroleiros, todas as confederações estão apoiando essas ações na Justiça. E também é necessário que cada um de nós faça a sua parte, não votando. Portanto, lhe peço encarecidamente, se você é daqueles petroleiros que gosta de ver as coisas bem feitas, participa, defende a nossa AMS, defende a Petros, é chegada a hora de você, mais uma vez, se engajar em divulgar esse vídeo, assinar o canal, caso você ainda não tenha assinado, e espalhar entre os seus colegas, para que cada um dos nossos colegas petroleiros saiba por que não deve votar. Simplesmente isso. Fazer de conta que não haverá eleição e ignorar completamente os candidatos ao Conselho Deliberativo da Petrobras na APE, ou melhor, ao Conselho Deliberativo da APS. APS, leia-se AMS. Muito bem, a criação da APS se reveste de intolerável desvio de finalidade e burla a direitos laborais ratificados nos acordos coletivos de trabalho firmado em 2020. Conquanto instituída em prol de grupo econômico explicitamente identificado em meio à apuração de denúncia de objeto de procedimento administrativo interno conduzido pela área de inteligência e segurança cooperativa desta companhia, a Petrobras, em torno de uma denúncia recebido na Ouvidoria Geral da Petrobras sob o número interno de distribuição ID 21778. Segundo consta, essa apuração interna teria sido concluída formalmente em 17 de 12 de 2020. Em linha com estes heterodoxos propósitos, a criação da Associação Petrobras de Saúde, APS, serviu como anteparo para a Petrobras pôr em marcha o intuito de autodesoneração do risco operacional à manutenção do plano de saúde.
ou seja, deixar de ser a mantenedora, pois esse aspecto constitucional é de responsabilidade da mantenedora. Ela pode continuar sendo patrocinadora, mas ela não terá essa obrigatoriedade, assumindo assim a condição estatutária de única e exclusiva patrocinadora, junto com a Transpetro, em detrimento da anterior condição de mantenedora. Vamos ver adiante qual é a diferença entre mantenedora e patrocinadora. Esta alteração representou estrutural modificação relacionada às condições de manutenção econômico-financeiro do plano de saúde, AMS, precisamente quando a necessária constituição e manutenção dos ativos garantidores, provisões técnicas e capital regulatório na forma do comando regulamentar previsto no artigo 3º, parágrafo único da Instrução Normativa ANS-IN número 55, de 2 de março de 2020, ocorrida. A transferência da carteira foi realizada mediante procedimento exclusivamente efetivado pela Petróleo Brasileira S.A., em conjunto com a Petrobras Transporte S.A., Transpetro, a revelia do sobredito acordo coletivo de trabalho e do regulamento de benefício da AMS, tendo resultado em obrigação dos associados beneficiários. Os associados beneficiários somos nós, os que utilizamos a AMS, que iremos pagar a conta como a APS entender que sejam pagas. Assim, dos associados beneficiários ou patrocinados, sem anuência prévia dos empregados, aposentados e pensionistas da Petrobras, em contrariedade aos artigos 3º, inciso 2º e inciso 3º e 5º, artigo 5º, inciso 3º da Resolução Normativa número 112, de 28 de setembro de 2015. Resolução normativa, naturalmente, da Agência Nacional de Saúde. Continuando, os empregados, aposentados e pensionistas representados pelas entidades signatárias do presente expediente, ou seja, as ações que estão ocorrendo na Justiça, não se associaram voluntariamente à APS, em frontal violação ao artigo 5º, inciso 20, da Constituição Federal de número 88, tendo sido compulsoriamente guindados à condição de associado beneficiário, posteriormente modificado como associado patrocinados, por obra da criação estatutária e posterior alteração unilateralmente realizada, a prever associação que contém no seu bojo, no estatuto, associação automática à guisa de voluntária transferência de carteira. Tudo isso, de novo, foi por conta de decisão unilateral e exclusiva da Petrobras, dando a mínima para o que está no acordo coletivo de trabalho. O Estatuto Social da Associação Petrobras de Saúde atenta contra o constitucional direito à associação sindical, artigo 8, parágrafo 3º e artigo 5º da Constituição Federal de 88, tendo sido concebido por forma a vedar a candidatura de dirigente sindical e estabelecer imposição de injustificada quarentena de ex-dirigentes sindicais para composição dos seus órgãos, em patente violação às normas convencionais preconizadas nos artigos 1º, subitem 1 e 2, artigo 2º, subitem 1 e 2, todos da C098, do controle 098 da Organização
Internacional de Trabalho, ou Constituinte, não sei bem dizer aqui, desculpe o meu desconhecimento, ou da Carta 098 da Organização Internacional do Trabalho, e aos requisitos de natureza regulatória previstos no artigo 3º, inciso 1 e 7 das resoluções normativas da ANS, RN, Resolução Normativa número 311, de 1º de novembro de 2012. Acabamos de ver que, além de a criação da APS não atender a requisitos fundamentais da Constituição brasileira, também não atende a requisitos normativos da Organização Internacional do Trabalho e também não atende a requisitos da Agência Nacional de Saúde. Muito bem, tudo isso foi criado a toque de caixa pelo então gerente de RH da Petrobras, Cláudio Costa, e alguns colegas que ele trouxe de fora para dentro da Petrobras e também colegas petroleiros. Por que alguns colegas não denunciaram, nós não sabemos, mas sabemos que alguém denunciou sim, pelo menos um denunciou, e que depois voltou atrás e hoje está, inclusive, na diretoria da APS. Continuando, a previsão estatutária de participação dos associados beneficiários ou patrocinados no âmbito do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal dá-se de forma meramente ilustrativa, ante o controle numérico, ou seja, a maioria, exercida pela Petrobras em face destes cargos eletivos e do controle absoluto exercido sobre a diretoria executiva, mediante indicações inamovíveis, ou seja, indicações que não podem ser rejeitadas pelo Conselho, nem por nenhum dos participantes, em clara violação à soberania das Assembleias prevista no inciso 1º do artigo 59 do Código Civil. Então, estamos começando a ver um conjunto de maldades e um conjunto de irregularidades da sanha daqueles que mandavam no RH da Petrobras até bem pouco tempo, até alguns meses atrás, até o final do ano passado, mais ou menos, quando o então gerente de RH, Cláudio Costa, se encarregou de elaborar 2 relatórios. O primeiro que não dava as condições que ele queria para que se fizesse a instalação da APS, e um segundo que foi feito atendendo exatamente aquilo que ele pretendia, que foi aquele apresentado ao colegiado da Petrobras, ou à diretoria executiva, que aprovou a criação e, muito rapidamente, a toque de caixa, se criou essa associação. O Estatuto Social da APS traz em seu bojo vedação até mesmo à decisão em assembleia relacionada a eventuais alterações estatutárias, sem a prévia anuência da Petrobras. Ou seja, se mesmo aprovado em assembleia e pelo Conselho Deliberativo, a Petrobras não tiver anuído ou consentido para que essas alterações fossem feitas, não valerão absolutamente nada. Cláusula sabidamente ilegal, conquanto supressiva da privativa competência da Assembleia que dispõe sobre tal matéria, e nesta linha contraria o disposto no inciso 1º do artigo 59 do Código Civil. Vamos parar nesse segundo vídeo por aqui e reiterar a você que assista o primeiro vídeo, assista esse e assista o seguinte, o terceiro vídeo, onde vamos colocar a todos vocês o porquê não votar, o porquê não eleger ninguém, o porquê devemos apoiar todas as iniciativas que estão sendo feitas por todas as federações de associações e sindicatos, no sentido de anular todo o processo de aprovação, criação e implantação da APS. Não podemos concordar com isso
E você, que é um petroleiro consciente, sabedor dos seus direitos, que acompanha tudo isso nos grupos, deve fazer um favor a cada um de nós e a você mesmo. Compartilhar este vídeo com colegas e amigos petroleiros, pedir para que se associem ao canal, é de graça, não se paga absolutamente nada, mas mantém informada a todos os colegas de todos os grupos, de todas as cores e de qualquer viés, digamos assim, político. Porque o que se discute aqui é simplesmente direitos que não podemos abrir mão junto a Petros e junto à AMS Petrobras. Então, nada de dar voto para ilusionista, nada de ratificar o que a Petrobras decide. Vamos dizer não e não eleger ninguém, fazer com que simplesmente a própria Petrobras faça a eleição com aqueles que participam da APS. Simples assim. Voto zero, essa é a nossa campanha, esse é o nosso lema. Compartilhe esse vídeo com amigos e não deixe de assistir o próximo.